Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente está aqui para falar sobre uma das principais revelações que a gente viu surgir aí nos últimos anos e que construiu uma imensa fanbase mesmo correndo ali um pouco por fora do lado mais comercial da coisa. Já faz um bom tempo que eu vejo vocês pedindo para falar sobre ela por aqui e aproveitando o gancho do novo álbum dela, que saiu recentemente, hoje a gente está aqui para tentar entender como Melanie Martinez conseguiu superar o estigma de ex-participante de reality show e se tornar um dos nomes mais influentes da sua geração. Pra quem só acompanha aí a parada de singles da Billboard ou do Spotify, talvez ache que eu esteja aqui inflando um pouco as coisas, mas o EP de estreia dela vendeu mais de 1 milhão de cópias, o álbum de estreia dela também vendeu mais de 1 milhão de cópias, ela tem 8 músicas certificadas com disco de ouro e mais 2 como platina. O hype da Melanie Martinez é bem mais do que um simples hype, e se você não percebeu como ele se tornou tão grande assim, se liga só. Mas antes, já se inscreve aí no canal e deixa o like aí no vídeo pra não esquecer depois. Eu vejo gente que assiste todos os vídeos aqui do canal e ainda não é inscrito. Se era um lembrete que você estava precisando, aqui foi ele. Assim como muitos artistas que hoje estão consolidados no mercado, a Melanie deu o pontapé inicial na carreira dela postando vídeos no YouTube e naquela época mesmo já mostrando algumas de suas composições originais. Diferente de casos como Justin Bieber ou Becky G, que logo foram descobertos por grandes produtores, quem descobriu o canal dela foram seus colegas de escola que pegavam os vídeos dela pra zoar com a garota. Infelizmente, essa é uma história bem mais próxima da realidade da maioria do pessoal que sofre ou sofreu bullying na época da escola. Então guardem essa informação porque mais pra frente a gente volta nesse ponto quando a gente chegar nos lançamentos oficiais dela. A Melanie tem atualmente 24 anos e aos 17 as coisas começaram a mudar quando ela fez a sua famosa audição para o The Voice americano. Essa é uma das performances mais conhecidas do programa, uma das que mais viralizou na época, e caso você não lembre ou não tenha visto, é aquela em que ela apresentou de uma forma bem única Toxic da Britney Spears. 3 dos 4 jurados viraram a cadeira para ela, a Melanie optou por ter o Adam Levine como seu mentor, por lá ela chegou até a fase onde o público decidia quem ficava e quem saía, e encerrou a sua participação no programa no top 6. Bom, de 2011 pra cá, o The Voice já teve aí 16 temporadas, eu nem ouso contar quantos participantes passaram por lá, mas dá pra ter aí uma noção de que foram bastante. E ao longo de todo esse tempo, dá pra gente concluir que o programa se saiu muito bem na sua função principal, que é atrair audiência pro canal dele. Não que ninguém tenha tido sorte depois do programa. Eu lembro aí da Cassie Pope, da Jeff Frampton, do Jordan Smith, mais um ou outro aí também. Mas o curioso é notar que justamente o programa com mais credibilidade do gênero fica atrás de qualquer outro no quesito revelar vozes. Até o X Factor americano, que na época foi considerado um flop, ainda conseguiu revelar o Fifth Harmony e, consequentemente, as suas carreiras solos, e o The Voice, se a gente for pensar rápido, de alcance mundial, a gente só tem a Melanie mesmo. Que, aliás, muito desse mérito veio justamente por conta dela ignorar o público-chave do programa após a sua participação. Hoje em dia, o The Voice americano tem 2 temporadas por ano, uma que começa em fevereiro e outra em setembro. O fluxo de participantes é tão grande que o contrato com a gravadora que cada vencedor tem, hoje em dia é para apenas um single, no caso, uma música. Que se for bem, daí que vai ser renovado para um álbum. O mundo é feito de escolhas e cada um faz o que quer. No caso da Melanie, ela abriu mão de qualquer oferta feita assim que ela saiu do programa. Acho que vocês sabem que na maioria desses casos a gravadora já tem até as músicas prontas, só esperando alguém para colocar a voz, e foi preparar o material dela de forma independente. 2 anos após a sua participação no The Voice, a Melanie lançou a música Dollhouse, iniciando ali a narrativa artística dela, que foi se desenvolvendo aí ao longo do caminho. A música tem como inspiração a vizinhança dela quando criança, ao abordar que da porta pra fora, todo mundo parecia ter uma vida perfeita, porém, dentro de casa, essas ilusões caíam por terra. Após chamar bastante atenção com a música e o videoclipe, a Atlantic Records assinou com a Melanie e em maio de 2014 era lançado o EP, que levava o mesmo título do single. A vantagem dela ter conseguido esse contrato só depois do lançamento da música é que a gravadora entrou na jogada só para assinar ali o lançamento do EP e fazer a divulgação, visto que todas as músicas já estavam prontas e criadas pela própria Melanie. O The Voice certamente deu uma base ali para ela começar de algum lugar, mas o segredo da Melanie certamente foi ela ter confiado mais nela mesma do que na imagem do programa. Tanto que eu nem duvido que hoje em dia muita gente nem saiba que ela veio de lá, ou talvez só tenha começado a acompanhar ela de verdade depois. Após o EP ser lançado, a faixa Carousel foi usada como trilha de divulgação da 4ª temporada de American Horror Story
E tudo isso foi expandindo ainda mais o público dela gradativamente. Depois da divulgação do EP, que, como eu disse, ultrapassou a casa de 1 milhão de cópias vendidas, em junho de 2015 a Melanie retornou com a música Pity Party, que também se viu como carro-chefe do seu álbum de estreia, que chegaria alguns meses depois. A música contém um sample de It's My Party, da cantora Lesley Gore, e fala de uma forma bem divertida sobre o dia em que ela deu uma festa de aniversário e ninguém apareceu. Ou melhor, né? Divertida até a página 2, pois apesar de anos depois a história ter rendido um dos principais hits da sua carreira, no próprio clipe dá pra ver que o negócio não foi tão divertido assim no dia. A faixa vendeu mais de 500 mil cópias pela época do lançamento, atualmente ela também já passou a marca de 1 milhão, e isso deu passagem para o grande momento da sua carreira até então, o álbum Cry Baby, que chegou ao mercado em agosto de 2015. Todo fã da Melanie já deve aí saber disso, mas para quem nunca entendeu o conceito, Cry Baby é como se fosse uma personagem de um conto de fadas, vamos dizer assim, que a Melanie escolheu para narrar as histórias pessoais que ela queria contar no disco. Mas como ela própria afirmou, não é aquele conto de fadas onde tudo é lindo, perfeito e radiante. O disco, na verdade, traz justamente as fraquezas, inseguranças e conflitos da personalidade dela. O repertório da Melanie como um todo toca em alguns temas difíceis, o que talvez justifique ela não estar aí com uma música super bombada nas rádios, mas são temas que muita gente se identifica e justamente por ninguém falar deles, esse público dela se apega a ela de uma forma ainda muito mais intensa. Tanto que até aqui no Brasil a demanda por ela sempre foi tão grande que durante os shows da Cry Baby ela veio pra cá 2 vezes. A primeira vez em novembro de 2015 e a segunda, dessa vez com um show ainda maior, na edição de 2017 do Lollapalooza. Ainda por 2017, um pouquinho mais pra frente, veio a polêmica envolvendo ela e uma ex-amiga dela, a Timothy Hiller, que só pra gente não fingir que não existiu, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo mais completo sobre o caso pra quem quiser mais detalhes. Basicamente, essa amiga da Melanie fez uma acusação bem forte contra ela, bem pesada na verdade, mas que com o tempo, quanto mais ela falava, mais torta e difícil de acreditar a história ficava. Em março de 2017, quando ela veio ao Brasil pro Lolla, ela já estava ali falando sobre o seu segundo álbum, e em uma entrevista pro G1 ela falou: "O próximo álbum é uma espécie de continuação. Eu acho que todos os meus álbuns terão uma conexão, contando uma grande história, mas sempre da perspectiva da Cry Baby." Levou aí por volta de 2 anos e meio, mais ou menos, mas agora, no comecinho de setembro, o K-12 finalmente chegou ao mercado. Meu coração está incrivelmente cheio. Ser capaz de mostrar às pessoas o que tenho trabalhado nesses últimos anos e ter a oportunidade de criar um longa-metragem, tendo total controle criativo sobre todos os aspectos desse projeto, é uma grande bênção e eu estou muito grata. Para quem ainda não viu, o K-12, além de ser um álbum de 13 faixas inéditas, é também um filme de 1h30 que, apesar de ter sido divulgado aqui no YouTube, está sendo exibido nos cinemas do mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Foi uma produção que, segundo a Melanie, custou 5 milhões de dólares, tudo pago pela gravadora, o que mostra aí o quão eles acreditam no trabalho e na visão dela. Enquanto no seu álbum de estreia a Melanie nos apresentou a Cry Baby em um ambiente familiar problemático, no K-12 a gente vê ela um pouco mais crescidinha em um ambiente social não menos problemático. K-12, aliás, é uma referência à expressão do período escolar que um aluno costuma cumprir nos Estados Unidos, pegando ali do jardim de infância, ou kindergarten, até o 12th grade, que seria como se fosse o 3º ano do ensino médio por aqui. Acho que nenhuma surpresa de toda essa produção girar em torno de uma escola, né? Apesar de ser um trabalho bem conceitual, as metáforas em si não são tão complicadas assim de decifrar. Eu sei que muita gente tem problema aí com essa palavra conceitual, mas só o fato de todas as músicas terem sido traduzidas visualmente em um filme, só isso já seria o suficiente pra gente dar esse título. Com o capricho que ela teve, então, nem se fala. Algumas vezes eu até achei que eu tava assistindo Jogos Vorazes naquele núcleo da capital, sabe? Sim? Não? O disco/filme abre com Wheels on the Bus, contando aí a experiência de ir ao primeiro dia de aula em um colégio interno. Um detalhe especial ali na mensagem que está escrita no calendário que ela está olhando, e encerra no... como é que eu posso falar? Pós-baile de formatura. Vamos colocar assim para evitar spoiler para quem ainda não viu. Mas conversando aqui com quem já assistiu, aquela cenazinha ali do final dá um gostinho de continuação, né? Eu acho que dá pra gente dizer que no contexto do filme, cada música representa um capítulo e que em cada um deles a Melanie aborda um assunto diferente,
mas que ainda assim tá tudo ali amarradinho. Dos assuntos que a gente já tá um pouco acostumado aí a ver o pessoal tratando, como bullying, machismo, ansiedade, omissão, relacionamentos, por aí vai, até alguns que são bem mais atuais. Da glamorização do excesso de trabalho, de ser o máximo você tá sempre ocupado, sem ter tempo pra nada, que a superprodutividade é o caminho do sucesso, até um tópico que esses dias eu tava ouvindo num podcast, que é a positividade excessiva, por vezes até tóxica. Em tempos de redes sociais, o que a gente mais vê são esses gurus de como se manter positivo sempre. Parece até um crime você achar que tem o direito de se sentir mal em algum momento, e até nesse ponto a Melanie tocou. Numa entrevista antes do álbum sair, ela falou que no disco ia ter uma faixa sobre o Donald Trump e que só pelo título a gente já ia saber qual era. Pelas minhas contas, a música em questão é a faixa The Principal, onde no filme tem a sua imagem representada pelo diretor da escola. Na música ela fala sobre homens em posição de líder e que por conta disso se acham no direito de mandar e controlar as pessoas. Tem até uma cena em que o diretor se recusa a reconhecer uma professora trans como mulher, falando que o comportamento dela é ridículo, que vai influenciar as crianças e, por fim, demitindo ela. Se você é fã do trabalho da Melanie e concorda com qualquer uma dessas ideias, talvez, só talvez mesmo, você deveria escutar melhor o que ela está querendo te dizer. Apesar de nenhuma faixa ter sido confirmada como single até o momento, a divulgação do disco já contou com um pocket show no programa do Jimmy Kimmel, onde ela apresentou as músicas Reese's, High School Sweethearts e Strawberry Shortcake. Eu tô na dúvida se todas foram exibidas na TV, mas aqui no YouTube vocês acham todas elas. Vale lembrar que o K-12 teve uma grande estreia, mesmo tendo sido disponibilizado gratuitamente até aqui no YouTube. O disco vendeu 57 mil cópias na primeira semana, 30 mil delas de vendas puras, 27 mil de streamings, e alcançou o terceiro lugar na parada de álbuns da Billboard. A melhor posição da Melanie no charts até agora. E assim, se a gente fosse focar apenas nos números, eles por si só já colocariam ela como o maior nome que o The Voice revelou. Mas o trabalho que ela entrega é tão intrigante e com tantas mensagens, que por vezes lúdicas, mas ainda assim muito realistas, a ponto de ajudar muita gente, que dificilmente ele passaria batido ou seria ignorado. A Melanie não é só a ex-participante do The Voice que mais vendeu, ela é também a mais original que passou por lá. E pensar que todo esse universo sai da cabeça de uma garota de apenas 24 anos hoje, né? É ainda mais surreal. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa. Mais alto.